Fala pessoal, estamos na nossa aula 2 de análise combinatória do nosso curso e só para recordar, na nossa primeira aula nós falamos sobre princípio fundamental da contagem e lá nós vimos que eu posso aplicar também o que chamamos de princípio multiplicativo, beleza? Nessa segunda aula nós vamos falar também de dois tópicos. O primeiro a gente vai passar rapidamente, mas é muito importante que você saiba o que eu vou falar sobre esse primeiro assunto, que nós chamamos de fatorial de um número, ou número fatorial, e depois a gente vai concentrar as nossas energias no que chamamos de permutação simples, que é onde está o nosso foco, beleza? Então vamos começar aqui a nossa aula. Primeira coisa é fatorial de um número. O que vem a ser esse negócio aqui? Eu vou fazer meio que em tópicos. Vai ser o seguinte, primeira coisa é, toda vez que você trabalhar com o fatorial de um número, você vai estar inserido no conjunto dos números naturais. Então, essa matéria aqui, você vai estar inserido, vou pôr assim, inserido no conjunto, no conjunto dos números naturais. A questão é, quem que pertence a esse conjunto? Esse conjunto é representado pela letra N e pertencem a esse conjunto os números 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, dentro do número fatorial, você não vai achar número fracionário, número negativo, número decimal, você não vai encontrar, apenas número natural, beleza? Muito bem. Outra coisa que você precisa entender aqui é justamente a notação. Como que você representa esse número? Eu vou colocar assim, primeiramente eu vou chamar pela letra N, de navio, e eu vou colocar aqui uma exclamação. Só que na matemática, a exclamação é chamada de fatorial, beleza? Então, nós estamos diante aqui do que chamamos de N fatorial, fechou? E como que você desenvolve esse número? Por exemplo, N fatorial é a mesma coisa que começa pelo próprio número, pela própria letra. N vezes, abre parênteses. E aí você decresce 1 a 1. Sempre você vai tirar 1. Por exemplo, o próximo termo aqui vai ser N menos 1 vezes. O próximo termo você tira mais 1 vezes, N menos 2 vezes. O próximo, N menos 3. E assim, sucessivamente, vezes 2, vezes 1. Beleza? Muito bem. Vamos enxergar, porque com letras pode ficar mais complexo, mas eu vou pegar agora com números. Então, eu vou colocar o seguinte para você, Exemplo. Exemplo. 5 fatorial. Como que a gente faz? Aplicando o conceito, vai ficar assim, Isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes. Você decresce 1 a 1 até chegar no 1. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Pronto. Fazendo essa conta, vai dar 120. Fechou. Vamos pegar mais um exemplo. Vamos colocar aqui embaixo, Vamos pegar o 4 fatorial. Mesma coisa, Vai ser 4, começa sempre pelo próprio valor. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo a conta, 24. Percebeu? Agora, vamos pegar um exemplo mais detalhado, que você vai encontrar. Você vai perceber isso quando a gente trabalhar arranjo e combinação. Vou colocar assim, 6 fatorial dividido por 4 fatorial. Beleza? Então, vamos lá. Como que a gente resolve isso? Você tem aí dois caminhos. Primeiro, você pode pegar o 6 e desenvolvê-lo até 1,
e fazer a mesma coisa com 4. Você vai até 1. E depois você corta e faz a conta final, sem nenhum problema. Ou você pode usar uma técnica que vai fazer com que você ganhe tempo. Que técnica é essa? Você vai fazer o seguinte: você pega o maior entre eles e desenvolve até chegar no menor, no mais próximo. Por exemplo, nesse caso aqui, nós vamos pegar o 6 e nós vamos desenvolvê-lo até chegarmos no 4. E aí depois a gente corta, beleza? Então vai ficar assim, ó. Vamos lá, o 6, ó. 6 vezes 5, normal, ó, vezes 4. Só que quando eu cheguei no 4, eu vou parar. Aí eu coloco o fatorial, ó. Pronto, porque eu parei. E aí dividido, embaixo aqui é 4 fatorial, beleza. Então agora é possível a gente cortar. Eu vou cortar esse 4 com esse 4. E aí o que sobrou depois de tudo isso? 6 que multiplica 5, 30. Fechou? Básico, né? Bom, mais um detalhezinho aqui que é importante que você saiba. Observação. 0 fatorial é a mesma coisa que 1, tá? E 1 fatorial é a mesma coisa também que 1. Fechou? Bom, aqui é a base que você precisa saber para poder acompanhar outros tópicos que nós vamos estudar. Na sua lista tem algumas questões básicas para você treinar e não mais esquecer essa parte aqui. Belezinha? Muito bem, então vamos prosseguir. Então agora nós vamos falar de permutação. O que você tem que saber disso aqui? Você vai ver que nesse primeiro momento a gente vai falar sobre permutação simples. Mas o que é permutar? Isso é a mesma coisa que, vou colocar assim, ó, mudar. Ó, é a mesma coisa que trocar. Entendeu? Então, como que a gente aplica isso? Eu já coloquei aqui para você a fórmula da permutação simples, que praticamente você não vai usá-la, mas eu coloquei para você ver que existe. Quando você trabalha com permutação simples, praticamente você não vai nem lembrar que essa fórmula existe, mas eu coloquei só para você ver que está tudo interligado. Então nós vamos fazer o seguinte, eu peguei um primeiro exemplo para a gente começar a entender essa matéria, que agora eu preciso que você preste muita atenção. Vamos lá. A questão fala assim: de quantas maneiras uma família de 5 pessoas, primeira informação aqui, ó, 5 pessoas, pode sentar-se num banco de 5 lugares. Então tá aqui, ó, 5 lugares. Para tirar uma foto? Tem outra pergunta que depois a gente pensa. Imagina lá, você tem uma família de 5 pessoas e você quer tirar uma foto. Então você tem 5 bancos. Você vai lá e a família por si só senta. É uma sequência, tá? Eu vou até fazer o seguinte, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó, né? Eu tenho o pai, eu tenho a mãe, e aí eu tenho o filho 1, o filho 2 e o filho 3. Vamos supor que essa família aqui, de forma específica, foi e sentou no banco. O pai, a mãe, o filho 1, o filho 2 e o filho 3. Nesse formato aqui, ó. Esse formato aqui é uma maneira, é uma sequência do todo que pode acontecer. Aí eu vou fazer o seguinte com você, eu vou pegar agora um outro exemplo. Vou colocar logo embaixo aqui, ó. E se ficar assim, ó, o pai, o filho 1, a mãe, o filho 2, o filho 3. Ali eu troquei a ordem, ó, mudei a ordem do filho 1 com a mãe. E aí eu tenho uma segunda sequência do que pode acontecer. Então, a partir do momento que eu troquei a ordem da mãe com o filho 1, apenas isso, eu tenho uma nova sequência. Eu tenho uma nova possibilidade para poder tirar a foto. Então, eu acabei de fazer o quê? Eu acabei de permutar.
Percebeu? É isso. E aí, o problema é saber assim, quantas sequências quantos modos nós temos para poder tirar essa foto? Então, você vai pensar assim, ó, eu vou desenhar os 5 bancos, e aí automaticamente eu estou voltando lá no princípio multiplicativo, ó, 4, 5. Como ele não falou nada, tipo, o pai tem que ficar junto da mãe, os filhos têm que ficar... Ele não falou nada, ele só falou que tem 5 membros. E quer tirar uma foto, os 5 membros. Independente de como eles vão ficar ali, juntos, entendeu? Então, para esse primeiro banco, você concorda que nós temos um total de 5 possibilidades. Pode ficar o pai, pode ficar a mãe, pode ficar o filho 1, filho 2 ou o filho 3. 5. A partir do momento que o primeiro membro senta nesse banco, ele não pode mais sentar em qualquer outro banco. Então, para o segundo banco, nós temos um total de 4 possibilidades. A partir do momento que alguém sentou, ele está fora do jogo. Então, agora restam 4 pessoas dessa família para a gente escolher uma pessoa para sentar nesse segundo banco. Percebeu? E para o terceiro banco, agora me restam 3. E para o próximo banco, agora me restam 2 pessoas. E para o último banco, aqui sobra uma pessoa. Isso aqui é a mesma coisa que 120. Então, nós temos 5 pessoas em uma família para tirar uma foto e nós temos um total de 120 modos ou combinações para você dispor essa família para poder tirar essa foto. E se você usar a fórmula, você tem isso aqui, ó. Eu tenho uma permutação de 5 elementos. Isso é a mesma coisa que 5 fatorial, que é 120. Percebeu? Pronto. Isso é permutação. Fechou? Vamos fazer mais um exemplo. Mais um exemplo não. Tem a segunda pergunta do problema. É que eu vou mudar o slide aqui, ó. Pera aí. Ele pergunta assim: e se ficarem 2 delas sempre juntas, em qualquer ordem? Qualquer ordem. Então agora a gente vai pensar, o buraco é mais embaixo. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou desenhar aqui os 5 bancos para você conseguir me acompanhar. Eu vou fazer alguns casos. Tem aluno que faz mais direto depois que pega a manha, mas até você pegar a manha, a gente vai fazendo passo a passo, sem nenhum problema. Vou fazer aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, acho que 4 vai dar? Acho que sim. Vamos ver aqui, ó. Vamos supor, vou voltar lá, ó, para você entender. Ele fala assim, ó, e se ficarem 2 delas sempre juntas? Vamos pensar no pai e na mãe. No pai e na mãe junto, o tempo todo. Eles não podem se separar. Só que ele coloca um detalhe aqui que é muito legal, ó. Em qualquer ordem. Aqui, você vai pôr assim, ó, um marca-texto aí nas suas anotações. É o pulo do gato. E você vai perceber por quê. Mas vamos lá antes. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pôr aqui. O pai e a mãe, eles podem ficar aqui, ó. Estão juntos, no início da fila, sem nenhum problema. Mas o pai e a mãe, eles podem ficar aqui também, ó. Concorda? Tá junto. O pai e a mãe, eles podem ficar aqui, ó. Beleza? E o pai e a mãe, eles podem ficar aqui, sem nenhum problema. Percebeu? Então, o que que acontece? Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar do lado de cá também, porque tem um detalhe muito legal que você precisa perceber. E eu só vou desenhar esse negócio do lado de cá e já já eu te mostro o motivo, tá? O porquê que a gente tem que pensar mais. Ali, a gente escolheu, ó, esse tipo de problema, enquanto eu desenho aqui, dê nomes, entendeu? Cria uma história, fica mais fácil de você resolver. Então, vamos voltar aqui para o início, ó. O pai e a mãe aqui no início está junto. Aí tem 3 filhos para a gente colocar ali. Para o terceiro banco, nós temos 3 opções.
o filho 1, ou filho 2, ou filho 3. A partir do momento que você escolhe um filho, ele está fora. Então, para o próximo banco tem 2 opções e para o último banco tem 1 opção. Ou seja, se você fizer essa conta, 6 modos. Está ali o pai e a mãe, naquela ordem, e você pode montar 6 filas. Você vai ficar trocando a ordem entre os filhos. Quando você pensa embaixo, mesma coisa. Para esse primeiro banco, nós temos 3 opções. Filho 1, ou filho 2, ou filho 3. O pai e a mãe já está sentado. Aqui nós temos 2 opções. Aqui nós temos 1 opção. Totalizando 6 combinações. Embaixo a mesma coisa. Eu tenho aqui 3 opções, 2 opções, 1 opção. Totalizando 6. Aqui a mesma coisa. 3 opções, 2 opções e 1 opção. Totalizando 6. Quando você soma tudo, vai dar um total de 24 combinações. 24 modos de você tirar uma foto onde 2 membros permaneçam sempre juntos. Escolhemos, para ficar mais fácil, o pai e a mãe. Só que quando eu volto no meu problema, está aqui assim, ó, em qualquer ordem. Veja que nesse primeiro momento, aqui, ó, eu coloquei o pai antes da mãe. Só que como ele fala em qualquer ordem, a mãe, ela pode vir antes do pai. Então, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, deixa eu pôr azul também. Eu vou colocar assim, ó, a mãe e o pai. Aqui, a mãe e o pai, a mãe e o pai, a mãe e o pai. Porque os 2 permanecem juntos, só que agora a gente está trocando a ordem, porque ele disse, em qualquer ordem. Às vezes, ele fala, nessa ordem. Percebeu? Então, você tem que estar muito atento a essa última informação. Aí, agora, o resto é igual. É igual. Então, por exemplo, para esse banco aqui, nós temos 3 opções. O filho 1, ou filho 2, ou filho 3. Aqui nós temos 2 opções, aqui nós temos 1 opção. Percebeu? Embaixo, ó, 3 opções. 2 opções, 1 opção, já vou colocando aqui, ó, 6 possibilidades, 6 possibilidades, aqui, ó, 3 opções, 2 e 1, então, 6 possibilidades, 3 opções, 2 e 1, mesma coisa, você já pegou a mãe, ó, 6, somando, vai dar aqui 24 modos de você juntar essa família de 5 membros para tirar a foto, dentro daquilo que ele exige, 2 membros juntos. Então, como se fosse o pai e a mãe juntos. Só que aí nós vamos somar. Ó, 24 mais 24, totalizando 48. Fechou? Beleza? Muito bem. Então, uma família de 5 membros, você pode, né, onde 2 vão ficar sempre juntas, você tem ali 48 modos para poder tirar essa foto. Beleza? Bom, gente, para a aula não ficar muito longa, eu vou finalizar ela aqui. Eu tinha planejado colocar a parte inicial de anagramas dentro de permutação, mas eu vou fazer isso na próxima aula sem nenhum problema. Nessa lista dessa aula, você já vai encontrar questões envolvendo anagramas, mas se você não souber, não tem problema. A próxima aula, você já vai ver a parte teórica, vai aprender como é que faz, aí você volta e termina a lista. Belezinha? Bom, no mais, até a próxima aula. Valeu!